Também falarão. E agora a gente traz notícias do Verdão, que ainda espera pela concretização da contratação do Arthur, mas está se preparando e muito para a decisão diante do Água Santa. Domingo, Palmeiras será visitante na Arena Barueri, mas certamente vai se sentir em casa. Por decisão do próprio Água Santa, mandante da primeira final do Paulistão, 2/3 dos ingressos foram destinados para a torcida do Verdão, que, por sinal, se acostumou ao longo dos anos a ver o seu time jogar e a ganhar no estádio da Grande São Paulo. Em 30 partidas na Arena Barueri, o Palmeiras venceu 19, empatou 7 e perdeu apenas 4. E alguns momentos ficarão marcados para sempre, como a goleada de 3-0 sobre o Corinthians no Brasileiro do ano passado e, principalmente, o triunfo por 2-0 diante do Coritiba na primeira final da Copa do Brasil de 2012, conquistada pelo Verdão. Gol do Thiago Heleno, que subiu livre. Na academia, Abel Ferreira finalmente tem o grupo completo. Ontem, treinou com o uruguaio Piquerez, o último a retornar dos amistosos data FIFA. Acho que quando você mantém uma estrutura vencedora de jogadores que eles se orgulham, a gente se orgulha muito do que a gente tem construído, mas a gente também paga um preço muito grande para construir novas coisas, para continuar vencendo, para continuar lutando. A gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, os adversários vão conhecendo mais, a gente vai virando também alvo dos adversários e torna cada vez mais difícil a nossa missão. Será a 11ª decisão de Abel Ferreira, treinador recordista de finais pelo clube. E, curiosamente, este paulista pode representar a 11ª taça conquistada por Dudu. O atacante, que ainda não marcou gols pelo clube nesta temporada, segue sendo o principal artilheiro dentro deste elenco do Verdão, com 85 bolas na rede. Uma ligação tão forte que o atacante já começou a planejar os passos do filho mais novo, vestido, claro, com a camisa verde. Vejam só o orgulho do pai coruja ao lado do Pedrinho, na postagem em que revela que o menino assinou o seu primeiro contrato com o clube para jogar na categoria Sub-10. Dudu tem vaga garantida na final de domingo, vai formar o ataque ao lado de Rony, e aí vem a dúvida entre Endrick, Breno Lopes e Giovani. Acho que ninguém constrói o que a gente tem construído sem trabalho, sem renúncia, sem sacrifício. Uma das frases que o Abel fala aqui é fazer o que é preciso e não o que a gente quer, e a gente tem feito isso, tem colocado sempre o nosso eu, a nossa vontade própria em segundo lugar, em segundo plano. A gente tem sempre feito o que é preciso para o Palmeiras vencer. Abel deve mandar a campo em Barueri o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Endrick ou Breno Lopes ou Giovani. A respeito da equipe do Água Santa, nós respeitamos todos os adversários, todas as equipes que nós jogamos contra, e é lógico que não foi à toa que chegaram à final, né? Chegaram por mérito, chegaram porque o clube, né, tem uma equipe qualificada, tem um treinador que confia no seu elenco, e nós sabemos da dificuldade que vai ser, mas como a gente sempre fala, nossa equipe tá tranquila, né? Mesmo? Existe essa leveza de zero responsabilidade, ou você trabalhou algo diferente nessa semana? Na verdade, quando a gente fala de leveza, isso foi até um ponto que nós colocamos muito no nosso dia a dia, né? Trata-se muito disso internamente. Nós temos uma leveza em relação a tudo que já foi conquistado até aqui, mas claro que chegando nesse momento, nós nos permitimos sonhar um pouco mais. Sabemos da dificuldade, sabemos o tamanho da equipe que nós vamos enfrentar, em todos os aspectos, né? Elenco, comissão técnica, poder de investimento. Mas a gente sabe que o favoritismo ele vai até certo ponto, né? Então, a leveza que eu falo é em relação ao Água Santa ter vivido muito mais do que imaginávamos para essa competição.
E nós temos sim uma responsabilidade, mas essa responsabilidade é com nós mesmos, de fazermos o nosso melhor, de competir de maneira digna, né, 2 jogos de final de um Campeonato Paulista. Aqui no fundo, Vitor Larregina, da TV Globo. Minha pergunta vai para o Abel Ferreira. Abel, não sei se existe essa tradição no futebol português da várzea. Aqui no Brasil, historicamente, se falava que os times de várzea, os times amadores, surgiram nas várzeas dos rios, depois se expandiram para vilas, bairros, comunidades. O Água Santa surgiu na Rua Água Santa, né, em Diadema, e há pouco mais de 10 anos se profissionalizou, depois de ganhar vários títulos amadores, e agora está num lugar inimaginável, depois de pouco mais de 10 anos. Preocupa essa motivação histórica que o Água Santa terá para essa partida? E eu também queria que você falasse um pouco desse processo de um time que saiu do amadorismo para enfrentar o que é hoje o time mais vencedor do futebol brasileiro e até do continente. Olha, eu acho que só é imaginável quando tu não imaginas. Portanto, quem não imagina é impossível lá chegar. Nós não escolhemos o adversário que está connosco na final. Foram eles que chegaram lá por mérito. E como pensaram e acreditaram contra o São Paulo e deitaram-nos fora, contra o Bragantino e puseram-nos fora, têm o mesmo legítima ambição de fazer o mesmo com o Palmeiras. E o futebol é mágico nisso. Agora, o que nós vamos fazer, como eu te disse, nós não escolhemos o adversário. Jogamos contra o Ituano, sabemos muito bem a dificuldade que nos criou. Jogamos com o São Bernardo, sabemos muito bem a dificuldade que nos criou. E vamos ter a oportunidade de enfrentar agora o Água Santa, muito bem treinada, com jogadores, como disseste bem, à procura de fazer história, à procura, como fizeram até agora, de fazer o jogo da carreira deles para arranjar novos contratos. É assim que tu notas quando jogas com estas equipas e, portanto, estão na final por mérito. Eu digo isso várias vezes, nós não alteramos o nosso comportamento em função do adversário. Nós preparamos da mesma maneira, treinamos da mesma forma, fazemos a análise do adversário da mesma forma, agora que sabemos que é um jogo a 2 mãos, sabemos que temos recursos que nos permitem competir e ser favoritos, mas como te disse há um bocado ao teu colega, o favoritismo aqui dá 0 pontos, 0 vitórias, 0 títulos. O nosso compromisso é entrar para dentro de campo, desde o início, competir com o nosso adversário e jogar nestes 2 jogos, um agora e outro depois, para vencer. Tem sido este o meu discurso desde que cheguei, agora, como te disse, respeitando todos os adversários e dando-lhes parabéns ao Água Santa, não só pelo presente, mas todo por esse trajeto que fizeram até hoje, de há 10 anos até esta parte. E para quem tem dúvidas, ou para quem não acredita, ou para aqueles que não são ambiciosos, está aí a prova de quanto tu queres muito, quanto tu acreditas, quanto tu tens fé, é possível fazer aquilo que pessoas não imaginam. Tá aí essa entrevista coletiva bem interessante, duelo tático, não é? Thiago Carpini e Abel Ferreira. E a gente agora vai para os palpites. Não dá para finalizar o programa sextando sem os palpites tradicionais do programa. Começo com vocês, Garbi. Água Santa e Palmeiras. Para mim, esse jogo, Água Santa consegue um empate, 1-1. Assunção. 2-0 Palmeiras. Chico Garcia. 3-0 Palmeiras. Vixe. Ronaldo Soares Giovanelli. Vou anular uns 3 gols do Água Santa, 0-0. Eita. Você vai ver um Água Santa guerreiro aí, mas depois conversamos na segunda-feira. Na minha opinião, o Palmeiras vence por 1-0 esse jogo. Dedê. Rapidinho. O Arthur fazendo exame médico. Aquele caminho, clínica, centro de treinamento, aquele processozinho. Teve um cara que falou isso aí ontem. Ele falou, tô aqui em Bragança, o Arthur. Ei, rapidinho. O Arthur tá fazendo isso nesse momento. Caminho, clínica, informação. Ele tá Arthur, deve ser anunciado daqui a pouquinho. O Arthur vai ser anunciado ali. 2-1 Palmeiras. Faz, Ronaldão. E aí, Ronaldão?